Deus fez o mundo um lugar perfeito e fez o ser humano também perfeito. Porém, devido a uma falha, o ser humano não passou na prova. Como sempre, ele deixou-se iludir por algo que aparentemente parecia melhor ou duvidou da existência de Deus ou da proteção de Deus. E isso vem nos cometendo, nos acarretando até os dias de hoje. Desobedecendo, tentando buscar algo melhor, esquecendo que Deus é o melhor e que servir a Deus é o único motivo de estarmos aqui ainda hoje vivos. É o amor dele que nos mantém assim, porque se fosse pelos nossos erros, já não existiríamos mais. Já eram para ter sido todos eliminados. Deus quer restabelecer a terra, mas para isso ele precisa nos preparar primeiro. Se ele quisesse restaurar a terra e nos eliminarmos e construir o ser humano, era fácil para ele. Mas por que ele não fez isso? Porque Deus não tem esse caráter, Deus não tem esse pensamento humano que nós temos. Ele não faz as coisas para sair destruindo. Quando ele faz algo, ele faz com amor, nos fez com amor. E ele quer nos transformar e nos preparar para uma nova terra restaurada. Só que a gente é teimoso, nós somos perfeccionistas, nós somos superficiais, nós somos materialistas, e isso vem nos prendendo. Cada vez mais o inimigo tem colocado, implantado essas sementes na nossa mente, e a gente tem caído, como Adão e Eva caíram do mesmo jeito. Primeiro nós desobedecemos, ficamos com vergonha e aí nos escondemos. Esses três itens sempre nos perseguiram. O medo é a principal arma do inimigo. Ele vai sempre usar isso contra nós, porque ele quer nos destruir e tomar o nosso lugar de direito. Ele vai sempre plantar o medo porque nós somos incapacitados, tememos aquilo que não podemos controlar. Nós podemos ver isso no mundo inteiro, quando as pessoas não conseguem controlar algo, ela faz a força, usa de força bruta para ver se consegue controlar. E quando controla, se sente no poder. Então sempre terá pessoas tentando controlar outras porque elas têm medo. O medo vai sempre envolver o ser humano. E mais de 300 vezes é dito na palavra de Deus na Bíblia para nós não termos medo. Não temas, não temerás, não deve temer. São mais ou menos umas 300 e poucas exemplos como esse, dizendo para nós não temos medo, para nós temos fé em Deus e mesmo assim nós não temos. Porque o caráter de Deus é amor. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode tudo, até é o Deus do impossível, como se diz na Bíblia. Então não tem chefe de exército melhor, não tem chefe supremo melhor do que Deus. Tanto que ele fez um trabalho que é incompreendido pelo mundo até os dias de hoje. Segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Cada vez que cometêssemos um erro, pecado tem várias origens. Grega, a origem hebraica, significa errar o alvo, pisar em falso, pisar torto, ou seja, errar. Então, quando erramos, o salário disso, a condenação seria a morte. Para que todos nós tivéssemos a chance que o inimigo não tem, que ele já perdeu, Cristo veio ao mundo e pagou pelos nossos pecados. Por que Jesus Cristo foi batizado? Qual a intenção disso? Jesus Cristo nasceu de uma mulher, porém não no conceito que nós nascemos. Não foi por copulação. Foi um ato diferente. Isso já mostra que o plano deveria ser perfeito, e foi perfeito. Ele nasceu de uma virgem, foi concebido e viveu como nós, carne e osso. Sofreu dores, fome e sede, se acompanharmos a história dele. E depois disso, ele foi batizado. Com 30 anos de idade, ele foi batizado. Para que ele foi batizado? Se ele já era puro. Esse é um conceito que muitas pessoas não entendem. Assim que ele foi batizado, seu primo, João Batista, ao fazer imposição de mãos, repassou todos os nossos pecados para Cristo. Ele recebeu todos os nossos pecados, toda a sentença, o preço, esse foi o preço. Ele assumiu
no nosso lugar, até os dias de hoje e até aqueles que ainda não nasceram. Ele assumiu o papel de todos nós. Fazendo isso, qual que é o salário? A morte. Depois que ele foi batizado e foi testificado, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, pelo próprio João Batista, ele pagou a sentença. Ele deu o seu sangue, a sua vida por nós. Morreu na cruz, levando todos os nossos pecados à sepultura e depois ressuscitando, dando vitória sobre essa sentença. Ou seja, está pago, está consumado. Agora, o que nós precisamos fazer é manter isso. Manter de que forma? Estarmos juntos e estamos cada vez mais nos separando. O mundo tem sido separatista demais. O inimigo tem separado as pessoas por tipos, por raças, por culturas. Tudo bobagem. Nós deveríamos estar unidos todos juntos para estar nos ajudando. Dividimos o pão de cada dia um com os outros. Dividimos a água um com os outros. A proteção. Estamos aguardando a vinda, como Deus prometeu, a segunda vinda. Muitos não acreditam, muitas religiões não acreditam que Jesus vem. E mesmo que eles acreditassem só na primeira, deveria estar preparando, mas não estão se preparando nem para nenhuma, nem na primeira e nem na segunda, como nós acreditamos. Então, o que acontece? Quando você está numa sala de um médico, desconfortável, calorenta, você não vê a hora de ser atendido, às vezes você fica até com vontade de ir embora. Porque é desconfortável, está ruim esperar. Porém, quando você está num consultório e a sala tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, você nem vê a hora. De repente dá a hora de ser atendido e o médico te chama e você, porque foi confortável. É isso que Deus quer. Que nós estejamos confortáveis para quando Ele vier. Porém, nós temos feito ao contrário. Nós estamos na outra sala, onde não tem ar-condicionado e onde é ruim, não tem cadeira, direito para sentar. Porque nós abraçamos o mundo todos os dias. Nós preferimos o mundo, preferimos o entretenimento, a indústria de entretenimento tem crescido. As pessoas preferem rir à toa de bobagens, se divertir à toa com bobagens, perder tempo com bobagens, 90 minutos de algo que não traz nada. 45 minutos, intervalo 45 minutos. Para quê? O que isso traz? Me ajuda a ter uma saúde melhor? Me ajuda a ter dinheiro para pagar as contas? Não. É pela emoção. Emoção do quê? De ver outras pessoas milionárias ganhando dinheiro em cima disso. Então entenda que cada vez mais as pessoas estão iludidas com bobagens, coisas que faz perder tempo. Ninguém perde tempo 45 minutos lendo a Bíblia. Ninguém fica 45 minutos orando. Ninguém fica 45 minutos descansando, meditando, ou brincando com o filho ou a filha, ou tentando ser feliz. Não. Perde-se até mais tempo, 45 minutos, assistindo algo que não traz nada de benefício. Ou até mais, como filmes. Quantos filmes aí, seriados, filmes que duram quase 2 horas, seriados que tem vários capítulos, e tem pessoas que assistem 3, 4 de uma vez, cada um com 40 minutos. Então entenda que tudo isso é perda de tempo. Salomão já advertiu sobre isso, e foi um homem mais sábio, como a Bíblia diz. Então entenda que nós estamos nos enganando cada vez mais. E é tão simples servir a Deus. O Evangelho foi feito para que até mesmo uma criança de 8 a 9 anos entenda. Não foi feito para uma pessoa de alto QI, foi feito para pessoas simples entenderem que Jesus Cristo fez o sacrifício para nos ajudar, para facilitar a entrada nos céus. Porque há um céu de verdade. E haverá uma nova terra. Só que Deus não fez isso ainda, porque Ele quer que nós precisamos todos entendermos isso. E as pessoas que ainda não entenderam, nós precisamos ajudar. E não estamos fazendo isso. Nos preocupamos com o nosso próprio umbigo, nos preocupamos com a nossa própria vida, e estamos sempre sendo egoístas e sendo acumuladores de coisas inúteis, informações inúteis, imagens inúteis, itens inúteis, que só serve por aqui. E aí, quase todos eles já percebeu que precisa de uma manutenção. Se você tem uma televisão, você precisa de energia elétrica, senão você não tem a televisão, só tem um aparelho que não serve para nada.
E se você tem um aparelho e você tem energia elétrica, você ainda precisa pagar um canal ou pagar a internet ou colocar uma antena para ter algo para assistir, que isso também não resolve de nada. A mesma coisa acontece se você tem uma geladeira, você precisa ter energia elétrica. Depois de um tempo, você precisa fazer manutenção nela, trocar as peças dela. Então você estará sempre gastando com aquele item. Se você tem um carro, ele não é totalmente seu. Além de você ter que trocar as peças e renovar as peças, você ainda tem que pagar todo ano imposto, tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, dependendo do carro. Então o carro não é seu. A qualquer momento, a justiça pode vir tomar de você caso você atrase o pagamento. Então que mundo é esse? Se você é um empreendedor e você trabalha e ganha o seu dinheirinho suado, se passou de um certo valor, você tem que devolver ele. Por que devolver se foi você que trabalhou? Você tem que devolver. Você ganhou demais. Tem que devolver o dinheiro. Não é seu. Você trabalhou, ganhou demais. Você só pode ganhar aquele limite por ano. Para que ficar perdendo tempo com esse mundo? Devemos nos dedicarmos mais em nos preparar para a vinda de Cristo, para que Deus nos ajude a sair dessa vida que nós mesmos nos colocamos, porque somos desobedientes a Deus, somos teimosos, somos materialistas, mas também precisamos nos unir para nos ajudar, porque às vezes a outra pessoa não tem força, mas sempre tem alguém que consegue ter uma forcinha, uma fé a mais. É aí onde entra a outra pessoa para dar uma força para ajudar. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. É o que eu tenho aprendido cada vez mais. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A vida nos coloca constantes provas. Muitas vezes já fui reprovado em várias dessas provas por falta de fé, falta de coragem. Mas nós precisamos lutar, ter fé em Deus e precisamos mudar isso. Mas mudar o nosso comportamento, nosso pensamento. O mundo não muda, não adianta. Mas nós podemos mudar, nós podemos melhorar. Nós podemos nos unir e aguardar a volta de Jesus Cristo, e nos fortificar e ter fé em Deus, que é o único que nos ama nesse mundo. Bom dia.